Graça e paz para com todos. Queremos agradecer por estarem aí desse lado a ouvirem a mensagem do nosso bom Deus. Vivemos tempos difíceis, tempos em que nos obriga a fazermos constantes modificações para conseguirmos continuar a missão que Deus nos deu de levar a palavra a todas as pessoas. E desta forma temos visto muitas demonstrações de amor das pessoas para com outras. E este amor que temos uns pelos outros é sempre fruto de um amor maior por nós. Ao mostrarmos este amor então às pessoas, devemos-nos também responsabilizar de dizer que Deus é a fonte desse amor. João 13:35 diz que nisto conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Mais do que nunca precisamos mostrar amor, ajudando as pessoas, e certamente haverá oportunidades de testemunhar deste grande amor maior. Não tenhamos medo então de partilhar a boa notícia, até porque recebemos o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas em todas as nações. O tema de hoje é Quebrados para adorar. E vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao versículo 5. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 5. Diz o versículo 3: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o apóstolo Pedro iniciou esta carta com um assunto que hoje em dia é polémico, a doutrina de eleição. Logo de seguida fez uma oração visando somente a glória a Deus. E se tivermos a noção da eleição de Deus, isto irá quebrar o nosso orgulho, pois percebemos que não foi pelo que nós fizemos, mas foi pelo que Cristo fez que nós fomos salvos. Qual a razão? Quando compreendemos como fomos salvos e do que fomos salvos, só nos resta viver para Deus. Estes versículos de Pedro, então, são uma oração que começou com a exaltação de Deus. A oração começa pelo ponto por onde todas as nossas orações deviam começar. Bendito, louvado seja Deus. Qual a razão deste louvor? A razão deste louvor é a salvação concedida por meio do Senhor Jesus Cristo. Era uma bênção se as nossas orações estivessem também carregadas deste louvor a Deus pela salvação que Ele nos deu. Não é pelas palavras em si, como mantra, mas sim por transbordarmos da gratidão pela salvação que Deus nos deu. Seríamos mais gratos e menos murmuradores, mesmo vivendo tempos como estes. Pedro foi ainda mais fundo. Deus é Pai de Jesus, o qual, versículo 3, segundo a sua muita misericórdia. A palavra grande ou muita traduz a ideia de algo fora de comum, algo incomparável devido à sua grandiosidade. E de facto é mesmo incomparável. Não há nada que se compare com a misericórdia com que fomos alvos da parte de Deus. O que significa misericórdia? Para darmos assim tanto valor à misericórdia de Deus. A palavra era usada para mostrar compaixão perante criminosos. Foi precisamente então isso que aconteceu conosco. Deus demonstrou misericórdia para as nossas vidas. Ou seja, sem Deus, nós éramos criminosos espirituais. Contudo, Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo e para aqueles que estão em Cristo Jesus, teve uma enorme, uma incomparável compaixão ao não nos dar aquilo que nós merecemos, a condenação. É bom saber que recebemos a misericórdia de Deus na nossa salvação, como também recebemos misericórdia de Deus no nosso dia a dia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, diz o seguinte: As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. Se não soubermos do que fomos salvos, não saberemos celebrar esta misericórdia de Deus, de que nós fomos alvos. Teremos nós louvado a Deus pela sua misericórdia? Será que as nossas orações estão carregadas de gratidão pela misericórdia de Deus? O versículo 3 diz, nos regenerou. A palavra que falta na tradução Bíblia para todos, e é uma palavra muito importante. Regenerar é sinónimo de nascer de novo, gerar de novo, segundo o nascimento, uma mudança radical na personalidade, uma mudança de estado.
Diz o texto que é pela misericórdia de Deus que nós nascemos de novo. Logo, nós não nascemos de novo pela nossa iniciativa, pelo nosso querer, ou porque nos foi dada essa oportunidade. É Deus que faz com que as pessoas nasçam de novo. No entanto, é preciso terem atenção o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, que diz, uma vez que nasceram de novo, não somente de semente corruptível, mas incorruptível por meio da palavra de Deus que vive para sempre. Ou seja, é fundamental pregar, anunciar a palavra de Deus, porque é através dessa palavra que o Espírito Santo irá conceder o novo nascimento. Agora, o que significa nascer de novo? O que é que significa esta mudança de estado, este segundo nascimento? Vamos olhar novamente para a Bíblia. É a Bíblia que deve fornecer as respostas aos textos da própria Bíblia. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 e 27. Reparemos sempre de quem é a iniciativa. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Agora reparemos na consequência do novo nascimento. E farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Então, Deus está aqui a falar que a iniciativa é sua, e essa mudança vai se transformar em obediência aos seus mandamentos. Versículo 31, resultado prático. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos, ou seja, um coração de pedra não sabe que pecou, somente um novo coração, e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis nojo em vós mesmos das vossas iniquidades e das vossas abominações. Sendo assim, temos tido repugnância, nojo dos pecados que nós cometemos. Apenas pela misericórdia de Deus, nós cristãos fomos regenerados. Foi-nos dado um novo coração, um novo sentido de vida para então obedecermos a Deus. Foi-nos dado esta bênção do novo coração. Fomos salvos para obedecer, não para viver como queremos, mas sim como Deus quer. E não fomos salvos porque nós obedecemos. Então, o novo nascimento mostra-nos também que nascemos para uma nova família, a família de Deus. Aqueles que reconhecerem os seus pecados e confiarem em Jesus como seu Salvador e Senhor podem ter a certeza que são filhos de Deus e que o próprio Deus irá tratar-nos também como seus filhos. Jesus, ao responder a Nicodemos sobre este novo nascimento, disse-lhe que sem este novo nascimento é impossível ver a Deus. João 3, 5. É por isso que o novo nascimento mexe com o passado, porque as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Mexe com o nosso presente, mexe com o nosso futuro, produzindo em nós uma vida com esperança. Vamos ver esta parte da esperança, aquilo que nós talvez mais precisamos ouvir nos dias de hoje. Versículo 3, para uma viva esperança. Então o novo nascimento produz esperança. Esta esperança é viva, tem vida, traz ânimo, porque os cristãos sabem daquilo que estão à espera, sabem a razão da esperança para a qual vivemos. Devemos relembrar que esta carta foi escrita aos cristãos que estavam a sofrer perseguição. E Pedro, ao querer animá-los, não estava a animá-los com o que se ia passar nesta terra, mas com aquilo que estava reservado nos céus. Agora reparemos que esta esperança então influencia-nos e deve-nos então animar diariamente, quando tudo parece perdido. Esperança não é só aguardar por algo, é vivermos a alegria da esperança, apesar de ainda não termos chegado junto ao nosso bom Deus. Já vivemos esta esperança, esta doce esperança, mas não na sua plenitude. Isto é totalmente o oposto de quem não tem a Cristo. Aqueles que não têm Cristo esperam por aquilo que é passageiro e tudo passa rapidamente. Paulo confirmou esta atitude mundana na sua carta em Efésios capítulo 2, versículo 12, dizendo: lembrem-se de que naquele tempo estavam longe de Cristo e não faziam parte do povo de Israel. Não eram abrangidos pelas promessas da aliança e andavam no mundo sem esperança e sem Deus. Então devemos saber que há esperança para os cristãos. Porquê? Versículo 3.
mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, qual é a base para nós dizermos que os cristãos irão ressuscitar depois da morte? Qual a razão de nós dizermos que aqueles que partiram agora estão muito melhor? Por causa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Era impossível a morte de Jesus dominar a sua vida. É essa verdade que nós encontramos em Atos capítulo 4, versículo 24. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que ele fosse dominado por ela. Então, qual a razão que nos permite ter esperança? Cristo ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado, conforme Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, a nossa fé e a nossa pregação seriam vãs. Pedro tinha essa segurança porque viu Jesus quando estava à mesa, depois de ele ter ressuscitado. Atos capítulo 10, versículo 41. E se não fosse verdade, se Pedro não tivesse esta segurança, ele não estaria disposto a dar a sua vida por uma mentira. Então é por causa da ressurreição de Jesus que nós temos a certeza da nossa salvação. Versículo 4. Para uma herança incorruptível, sem mácula e imarcessível, reservada nos céus para vós outros. A Bíblia é para todos. E prometemos uma herança que não pode destruir-se, nem perder o valor, nem estragar-se. É a herança que Deus vos reservou no céu. Então, qual a razão de vermos aqui a palavra herança? Naquela altura, esta palavra era usada para alguém que ia receber algo após a morte do outro. Assim é com a nossa salvação. Nós recebemos herança porque alguém morreu. Vemos também que ela é incorruptível, algo que não apodrece, que não se estraga. A palavra era também usada para mostrar que nenhum exército inimigo podia destruir algo ou alguém. Nesse sentido, então, a nossa salvação é incorruptível, porque nada a pode destruir. A salvação também é imaculada, porque é totalmente limpa, sem contaminação que leva a estragar-se. Qual a razão? Vimos anteriormente, a salvação te traz vida e alegria até nós. Versículo 4 diz que ainda é imarcessível. Isto é, inalterável, que não perde o valor. A palavra era usada para a natureza referente às flores que não murcham e que não perdem a beleza. Sendo assim, a beleza da salvação tem que nos conquistar. É a beleza da salvação que produz brilho nas nossas vidas, mesmo quando tudo parece perdido. Quando nós não sabemos o dia da manhã, quando nós vemos as notícias de tanta coisa que parece que vem encher a nossa mente e que nos traz tristeza e preocupação, devemos nos lembrar da beleza da salvação. Traz alegria para o nosso presente, traz alegria para o nosso futuro, mesmo que nós tenhamos tido um passado tenebroso ou até um presente difícil. Teremos sentido a alegria da nossa salvação? Será que esta alegria domina as nossas vidas, domina as nossas orações? Há outro aspecto importante também para quando estivermos a lutar contra as tentações ou provações nesta vida. Reparem, versículo 5. Que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Resumidamente, nós estamos guardados pelo poder de Deus como garantia que a nossa salvação não se perderá. Paulo mostra-nos isto também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22, e nos marcou com um sinal especial colocado nos nossos corações e o seu espírito como garantia, como penhor. É esta a garantia que os cristãos têm de que a salvação não se pode perder. Se os nossos nomes foram escritos antes da fundação do mundo, se fomos salvos antes da fundação do mundo, como poderíamos perder a salvação? Somos então guardados pelo poder de Deus. Esta palavra guardados era usada em termos militares quando alguém estava de sentinela. Ou seja, Deus está a cuidar de nós e a proteger-nos quando somos alvos de ataques. E agarramos-nos então a essa salvação por meio da fé. Fé essa que nos foi dada como fruto do novo nascimento. Filipenses 1, 29, 1 João 5, 1. Se nos foi dada a fé, não nos pode ser tirada.
É certo que podemos esfriar. Sim, é verdade. A nossa fé pode esfriar. Lemos as notícias, ouvimos relatos dos médicos e enfermeiros e a nossa fé parece que começa a esfriar. Mas devemos ter a certeza que nunca iremos perder a fé, a qual é vista pela obediência aos mandamentos de Deus. Versículo 7 a 8. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Por isso, devemos nos preparar para o dia a dia, com a oração, com a leitura da palavra. Efésios 6:11, revistam-se da armadura de Deus, só assim poderão resistir aos enganos do diabo. Preparemo-nos. Todos estamos na luta. Mas será que nos estamos a revestir da armadura de Deus? Precisamos saber então a quem estamos ligados e qual tem sido a nossa esperança. Nós, cristãos, não devemos esquecer que estamos a caminho de casa. Precisamos, tal como vimos, renunciar ao mundo e chegarmos mais a Cristo, viver mais como Cristo, agarrarmos ao que podemos ter de Deus e alegrarmos com aquilo que está reservado. Sem os olhos postos na esperança, iremos desfalecer perante a tribulação. Por isso, Pedro começou a falar da eleição e na esperança aos cristãos que estavam a ser perseguidos. Como não ser grato a Deus por esta enorme bênção? Apenas uma nota final. Sou devedor perante os meus filhos do seu amor por mim, mediante tantas falhas minhas. Contudo, eu não sou devedor de nada a Deus. A dívida foi paga, saldada. Só posso então ser grato pelo amor de Deus por mim e nunca posso olhar para os seus gestos como eu sendo um devedor. Caso contrário, irei a tentar, através dos meus atos, através das minhas ações, conquistar o seu amor por mim. E isso é legalismo. Deus ama-nos. Deus ama os seus filhos e guardará a nossa vida até ao fim. E deu-nos o Espírito Santo como penhor, como garantia. Então que Deus nos ajude a sermos quebrados por Ele para vivermos uma vida de adoração em todo o momento. E somos chamados a adorar, mesmo quando tudo parece estar a quebrar. Vamos orar? Bom Deus e nosso Pai, estamos gratos, Senhor, pela Tua salvação. Estamos gratos pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque se não fosse Jesus, a nossa vida não faria sentido. Obrigado porque se não fosse Jesus, nós seríamos condenados, mas graças ao Teu Filho Jesus, nós temos a esperança que um dia iremos estar junto a Ti, Pai. Queremos também, bom Deus, clamar pela Tua paz para as nossas vidas diante de tantas notícias que invadem as nossas mentes, Pai. Concede-nos paz, concede-nos alegria, concede-nos esta esperança, Senhor. Não de que as coisas possam melhorar, que até podem melhorar e oramos também por isso, Senhor, mas a esperança de termos Cristo, de estarmos com Cristo para todo sempre. E é no nome do próprio Cristo que nós oramos. Amém. Que o nosso bom Deus vos abençoe ricamente e que vos possa também ajudar em todas as coisas. Se alguém desejar ter uma Bíblia, pode deixar nos comentários ou mandar uma mensagem privada e nós iremos fazer chegar essa Bíblia. Se também alguém tiver a passar por algum momento difícil e que esteja a precisar de alimentação, basta mandar uma mensagem privada e certamente que a equipa da Igreja da Graça irá tratar disso para fazer chegar alimentação num momento difícil como este. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém.